Quais alimentos podem ajudar nos sintomas da menopausa? E para aquelas mulheres que não podem fazer reposição hormonal ou que não querem fazer reposição hormonal, será que esses alimentos podem ajudar de fato na modulação desses hormônios e na redução desses sintomas? Vamos conversar sobre isso. Meu nome é Viviane Barjão, sou nutricionista esportiva e integrativa, sempre com ênfase em saúde. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre os alimentos. No próximo vídeo, a gente pode falar um pouquinho mais sobre suplementos e outras coisas que tem no dia a dia que também vão influenciar nessa liberação hormonal. Já deixa sua curtida aqui no vídeo e ativa o sininho, se inscreve no canal para você receber todos os vídeos a respeito desse assunto e de outros assuntos também. Primeiramente, o que é a menopausa, afinal? A menopausa é quando acontece a diminuição ou cessação da atividade dos ovários. Então acontece a redução da produção de estrogênio e de progesterona, que é o que causa os grandes sintomas envolvidos na menopausa. Algumas mulheres entram na menopausa a partir dos 40 anos, o que até poderia ser considerado uma menopausa precoce, outras a partir dos 55 anos, isso é bem individual. De qualquer forma, a alimentação, o estilo de vida, a exposição a xenobióticos pode até antecipar essa diminuição de produção hormonal, causando uma menopausa precoce, mas isso já é assunto para um outro vídeo. Mas é sempre bom lembrar que a menopausa não é uma doença, é uma condição fisiológica em que todas as mulheres vão passar por essa fase, umas mais cedo, outras mais tarde, mas estando viva, todas as mulheres vão passar por essa fase em que a gente vai ter a redução da produção dos hormônios. Essa condição fisiológica causa alguns sintomas, como os famosos calorões, redução da libido, dor nas relações sexuais, né, até por diminuição da lubrificação, né, muita secura que acontece, aumento de suor, dores de cabeça, cansaço, fraqueza, fragilidade, maior probabilidade de aumento de peso, até pelo aumento da fome que acontece pela diminuição de estrogênio. Acontece muito aumento de irritabilidade, oscilações de humor e até depressão, o que, é claro, influencia na qualidade de vida da mulher. Então, sim, é muito importante você cuidar da sua alimentação se você já estiver no climatério ou já tiver chegado na menopausa. E por que é que algumas mulheres não fazem a reposição hormonal? Às vezes pelo custo, pelo acesso a profissionais que tenham experiência ou que façam a reposição, e às vezes por contraindicações, histórico de nódulos, de neoplasias, de trombose. Cada médico vai ter uma forma de tratar e ver se esse paciente tem indicação para fazer reposição hormonal ou não. Então acontece de muitas mulheres até optarem por não fazer a reposição hormonal, até pelo custo. E aí, essas mulheres precisam ter um cuidado ainda maior com o que elas estão comendo, se alimentando. O alimento modula tudo o que acontece no nosso organismo. E não é diferente até mesmo com a liberação hormonal. É claro que se você não produz mais certo hormônio, se o seu corpo já não é mais capaz de produzir, não é nenhum alimento que vai fazer o seu corpo aumentar essa produção. Mas de outras formas que eu vou explicar, esses alimentos podem reduzir sintomas e melhorar sua qualidade de vida. Qual que é o grande segredo de alguns alimentos? Alguns alimentos possuem os fitoestrógenos, que têm a estrutura semelhante aos estrógenos de mamíferos. Como eles são muito semelhantes, eles conseguem se ligar aos receptores de estrogênio que nós temos no corpo e iniciar ali a transcrição, iniciar ali a função que teria o estrogênio nesse corpo. Então você tem um ativo nos alimentos que imita o hormônio que você não está conseguindo produzir ou está produzindo em pequenas quantidades. Então, sem mais delongas, quais seriam os principais alimentos, tanto ricos em fitoestrógenos quanto outros alimentos que têm outros ativos que podem ajudar, que você pode colocar na sua alimentação a partir de hoje? Número 1, a linhaça.
Primeiro que a linhaça é fonte de ômega 3, que vai ajudar no controle de doenças cardíacas, no controle de colesterol e de triglicerídeo, que tende a ficar aumentado em mulheres em período de climatério e menopausa. O metabolismo lipídico fica um pouco prejudicado, então você ter gorduras boas na sua alimentação, como a linhaça, vai ajudar a modular o metabolismo lipídico e diminuir a inflamação. Existiu um estudo onde foi dividido 2 grupos. De um lado, mulheres na menopausa consumindo 40 gramas de linhaça triturada por dia. Uma coisa importante sobre a linhaça: é interessante que você compre a semente de linhaça, triture ela em casa no liquidificador e guarde num potinho que seja escuro e bem fechado, num lugar que não pegue muito calor. Pode ser até dentro da geladeira, mas num lugar que não fique muito úmido também, tá? Para não, se você morar num lugar muito quente, você acondicionar melhor para ela não perder os princípios bioativos que tem dentro da linhaça. Quando você compra a farinha já triturada, o contato com a luz, o contato com o oxigênio faz com que ela já tenha perdido ou oxidado boa parte dos princípios bioativos. Então a semente ali fechadinha tá protegendo tudo que tem dentro da linhaça. Então você vai comprar a semente, você vai triturar em casa e você vai colocar num potinho fechado, escuro, longe de calor, certo? Então nesse estudo, um grupo estava usando 40 gramas de linhaça triturada. O outro grupo estava fazendo terapia hormonal com estrogênio e progesterona. Tinha um grupo só com estrogênio, outro com estrogênio e progesterona. Todos os grupos estavam fazendo uma dieta com alto teor de gorduras, uma dieta que poderia aumentar o colesterol dessas pessoas. E qual foi o resultado? No grupo que usou a linhaça, teve uma melhora do perfil lipídico, com diminuição do LDL, que é conhecido como colesterol ruim. Ele não é um colesterol ruim, mas ele precisa estar mais baixo no sangue. E aumento do HDL, que é conhecido como o colesterol bom, simplesmente porque ele é o que faz a limpeza dos vasos sanguíneos e é por isso que ele precisa estar num nível realmente mais alto. O grupo que fez a reposição hormonal teve o mesmo resultado, sendo que melhor ainda. Só que em ambos os casos o resultado foi igual para melhora de sintomas da menopausa, todos esses sintomas que eu falei, o calorão, o fogacho, sintomas de depressão, irritabilidade, secura, perda da libido. Os dois teve o mesmo efeito nesse grupo de mulheres. E também na redução de glicose e de insulina, ou seja, tanto usando 40 gramas de linhaça quanto fazendo terapia hormonal, melhorou a sensibilidade insulínica, o que ajuda, por exemplo, a reduzir a gordura na região abdominal, visceral, diminui gordura no fígado. Caso você tenha aí algum grau de gordura no fígado, linhaça já pode ser uma boa ideia. O segundo alimento é a soja. Ela é da família das leguminosas, mas ela é um dos poucos, se não o único alimento de origem vegetal que tem todos os aminoácidos essenciais. Então ele tem uma qualidade de proteína superior, especialmente para a mulher nessa fase, que tende a perder massa magra com mais facilidade, tende a ter mais dificuldade de ganhar massa muscular. E a soja tem as isoflavonas, que é um fitoestrógeno que vai se ligar a receptores do corpo e vai fazer a função do estrogênio ali naquele organismo. E é exatamente por isso que a soja é um dos alimentos mais potentes para poder diminuir sintomas da menopausa. E no que diz respeito a sintomas de pele, como pele seca, pele fina, as isoflavonas da soja mostraram ter um efeito muito superior na melhora da hidratação dessa pele, da elasticidade da pele e também na proteção contra raios ultravioleta. A soja é um pouquinho criticada pelo sabor ou por não saber a melhor forma de consumir. Eu indicaria utilizar, se você tiver acesso, tofu, de preferência orgânico. Seria uma boa forma de consumir essa soja no seu dia a dia.
Terceira coisa muito importante é ter um bom consumo de proteína. Das mulheres que eu atendo dentro do consultório ou até em atendimentos online, eu noto que é muito comum ter uma diminuição do consumo diário de proteína. A maioria das mulheres lembram de comer proteína no almoço e no jantar. E nos lanches, quando alguém está tentando fazer uma alimentação mais saudável, balanceada, normalmente lembra de comer uma fruta, mas não lembram das proteínas. E acontece que, pelo menos no mínimo, 1,6 gramas por quilograma de peso de proteína você tem que ter na sua rotina. É mais difícil aumentar a massa muscular nessa fase, até pela condição hormonal, e a perda de massa magra vai se tornando, não só de massa magra, mas de várias proteínas, como o colágeno também, vai se tornando cada vez mais acelerada com o passar dos anos. E até para produzir colágeno, que toda mulher se preocupa um pouquinho com isso, você precisa ter uma boa ingestão proteica. Só que a gente tem um agravante, que a digestão também pode ser um pouco prejudicada. Então o ideal seriam carnes como peixes, proteína vegetal, que tem, por exemplo, de várias opções de proteínas em pó para facilitar nos lanches, por exemplo. Proteínas que tenham mais digestibilidade, como as versões de colágeno, e uma quantidade um pouquinho menor da carne vermelha, especialmente se for uma mulher com um quadro mais inflamatório. Não que carne vermelha seja contraindicada, mas o mais indicado seriam as carnes brancas, os peixes, as proteínas vegetais. Outro ponto que eu não poderia deixar de falar são os chás. Não precisa fazer 2 litros de chá e ficar tomando aquilo ali ao longo do dia. Não tem necessidade. 3 xícaras de chá por dia são suficientes. Você vai pegar uma colherzinha de sopa para 600 ml de água. Não vai deixar a água ferver, a não ser que você vá usar algum ingrediente que seja caule, não folha. Por exemplo, se você for fazer um chá de canela, um chá de gengibre, você pode deixar ferver um pouquinho. Mas se você for usar folhas, especialmente esses chás que eu vou falar, não pode deixar a água ferver para você não perder os compostos bioativos que tem ali naquele chá, não acabar queimando as folhas ao invés de aproveitar ao máximo, tá bom? O primeiro chá é o chá de amora, um dos mais famosos para diminuir os fogachos, os calorões. Os frutos, as folhas da amoreira é riquíssimo em flavonoides, que diminui a glicose do sangue, que é altamente antioxidante e também vai ajudar a modular esses sintomas da menopausa. Foi demonstrado que a amoreira não só melhorou os sintomas de fogacho, como melhorou a qualidade de sono, aumentou a produção de elastina e colágeno por causa dos polifenóis presentes nela, diminuiu a atrofia vaginal, oriunda da queda hormonal, e melhorou a qualidade do sono. Olha que maravilha! Além do chá de amora, tem também o chá de artemisia e o Vitex cactus. Todos eles vão ter as mesmas propriedades e riqueza de polifenóis. Então é interessante você estar sempre alternando entre eles. Mas a mulher na menopausa, ela pode ter alguma dificuldade para detoxificar algumas toxinas que vão se formando no nosso corpo por muitos motivos. Ou porque o fígado está sobrecarregado, ou porque pode existir uma permeabilidade intestinal chegando mais toxinas nesse fígado. Muitos motivos. E aliás, esse pode ser também um dos motivos de queda hormonal ou má metabolização do estrogênio. De qualquer forma, falando de chás, eu incluiria alguns chás que vão dar algum suporte hepático, chás detoxificantes, como é o caso do boldo, do chá de alcachofra e do cardo mariano, mais conhecido como silimarina. Você vai perceber que são chás um pouquinho mais amargos, e é exatamente essa propriedade de chá mais amargo que tem a ver com o quanto eles são bons para detoxificar. Tanto o boldo como o alcachofra quanto o cardo mariano tem um quezinho a mais ali, que é o que dá esse sabor amargo, que é o que vai ajudar o seu fígado. Mas lembrando, não deixa a água ferver. Se ferver, vai ficar mais amargo ainda. Então, aquece a água, desliga o fogo, coloca ali 1 colher de sopa do chá,
abafa de 5 a 10 minutos e aí sim você pode consumir. Então, mais alguns alimentos que eu colocaria na dieta de uma mulher que está no climatério ou na menopausa, especialmente aquela mulher que não pode, não tem condições ou não quer ou está contraindicada de fazer reposição hormonal. Número 1, também colocaria o psyllium. É uma fibra muito importante para fazer modulação do microbioma intestinal. E o mais interessante dela é que ela tem uma propriedade de criar gel. Ela é uma fibra solúvel. E quando você adiciona água, você coloca alguma coisa líquida, ela forma um gel e aumenta a saciedade. Isso é incrível. Por quê? A diminuição do estrogênio aumenta a fome. E é por isso que a mulher, quando chega na menopausa, ela tem a possibilidade de ganhar peso com muito mais facilidade e ter mais dificuldade na perda de peso. E se você coloca uma fibra que vai modular o seu microbioma, isso já vai melhorar ali a sua ansiedade, seus sintomas de depressão, vai diminuir a absorção de parte da gordura que você ingere, porque a fibra tem um pouco dessa propriedade também, e vai dar saciedade porque ela vai formar aquele gel, aumentando ali a saciedade e melhorando o trânsito intestinal também. Peixes. Eu disse peixes, mas não disse qual peixe. De preferência os mais ricos possível em ômega 3. Sardinha, merluza, tainha, pescadinha. São ótimos peixes para você ter com mais rotina, variando entre eles. Frutas vermelhas. Gente, se você soubesse quanto é importante usar frutas vermelhas, a capacidade que essas frutas têm de melhorar o seu metabolismo, de tão antioxidante que são, a presença de resveratrol melhora a circulação sanguínea, diminui a retenção de líquido, melhora a saúde cardíaca de uma forma geral, são riquíssimas em polifenóis. Então você variar frutas vermelhas ao longo da sua semana é maravilhoso. Morango, mirtilo, polpa de açaí, só cuidado com o açaí que já vem com adição de guaraná, né? O ideal seria uma polpa pura de açaí, mesmo que seja congelada, que seja pura. Framboesa, amora, uvas, principalmente as tintas, tudo de coloração vermelha ou roxo te ajuda muito. Tenha na sua rotina, você vai ver toda a diferença. E sem contar que geralmente são frutas de maior teor calórico, exceto o açaí, que é um pouquinho mais calórico, mas o morango, uma amora, framboesa, mirtilo não tem uma densidade calórica muito alta. Cacau e chocolate amargo, de 70% para cima. O cacau é um excelente vasodilatador, então ele melhora a pressão arterial, dá mais energia e foco para treino, para trabalhar. Ele é riquíssimo em polifenóis, diminui a ansiedade. Você ter ali um chocolate 70% num lanche da tarde diminui muito a sua ansiedade no período noturno, a fome no período noturno e é extremamente antioxidante. Temperos, gengibre, orégano, alecrim, alho. Alho, por exemplo, pode melhorar muito a pressão arterial. Então você usa cúrcuma, extremamente anti-inflamatório, e principalmente se você tiver questões de articulação, dores articulares, dores musculares, a cúrcuma ajuda muito, inclusive a cúrcuma que você compra no mercado como tempero. A curcumina, que é o composto bioativo da cúrcuma, ela é muito pouco absorvida dessa forma, né, da cúrcuma que você compra comum no mercado. A concentração de curcumina é muito baixa, a biodisponibilidade realmente é muito baixa, só que quando chega ali no seu intestino, ela atua como um modulador intestinal. Então ela é benéfica do mesmo jeito, você não precisa comprar a cúrcuma mais cara, ela só vai agir de uma forma diferente, um benefício diferente. Então use cúrcuma onde você puder na sua alimentação. Use cúrcuma ou açafrão da terra, que é como ele é muito conhecido também. A gente não pode esquecer das fontes de cálcio, né? Pela maior predisposição à fragilidade óssea.
Então, algumas mulheres vão ter contraindicação de usar o leite de vaca. Eu, particularmente, não sou uma pessoa que indico muito o leite de vaca, mas existe o iogurte natural, integral, existem os queijos, especialmente os fermentados, onde tem a quebra da caseína, que é uma proteína de difícil digestão. Tem o brócolis, as folhas verdes escuras são fonte de cálcio, o gergelim é uma excelente fonte de cálcio, o tahine. Outros alimentos que eu colocaria são as sementes de abóbora, semente de girassol, castanhas, por serem boas fontes de zinco. Abacate, excelente fonte de magnésio e uma das melhores gorduras que você pode ter na sua alimentação, que vai modular sua saúde cardíaca, vai diminuir, vai aumentar a resposta antioxidante, vai diminuir a ansiedade. E sim, o abacate só tem que ter um certo cuidado com a quantidade, porque é uma fruta rica em gordura. Mas é uma gordura boa, muito parecida, por exemplo, com a gordura do azeite. Todo mundo sabe que o azeite é extremamente antioxidante, extremamente bom para a saúde, anti-inflamatório. Então tenha azeite e abacate na sua alimentação. E para finalizar, mais um alimento que eu vejo pouquíssimas pessoas falando a respeito e que eu incluiria como um excelente carboidrato na dieta dessa mulher na menopausa é o inhame. O inhame é excelente para o sistema imunológico, ele é um carboidrato de baixo índice glicêmico, então ele não faz grandes picos de glicose, grandes picos de insulina. Ele também tem propriedades de modular os sintomas da menopausa, como os fogachos, os calorões. E o inhame é inclusive uma opção de carboidrato até mais segura para utilizar em lanches, um café da manhã, um inhame com um pedacinho de manteiga derretido por cima, fica gostoso, dá para você fazer um escondidinho. É um alimento que deveria ser mais valorizado. Espero que tenha ajudado. Coloca tudo em prática, me conta depois se você teve uma melhora ou não dos seus sintomas, mas coloque em prática, porque de qualquer forma são alimentos riquíssimos que vão mudar muito a sua saúde e sua qualidade de vida. Agora deixa aqui nos comentários se você quer que eu faça um vídeo falando somente sobre os melhores suplementos para mulheres no climatério e na menopausa e como utilizá-los, e se você quer que eu fale um pouquinho sobre o vídeo dos disruptores endócrinos, xenobióticos, outras coisas que tem no nosso dia a dia que influenciam na nossa liberação hormonal. Você sabia, por exemplo, que você utilizar potes de plástico, garrafas de plástico, pode estar acabando com a sua produção hormonal? Pois é. Deixa aqui nos comentários se você quer saber um pouquinho mais sobre isso. Até a próxima!